boa noite você, tudo bem? Então, nós estamos aqui para começarmos mais um estudo bíblico. Boa noite, meus amigos, Breno e aí, Cleto. Estamos aqui para mais um momento aqui, juntos, estudar a palavra de Deus. Esse momento aqui é um local que nós vamos, independente da religião, tá? Nós vamos estudar juntos esse livro sagrado aqui, ó. Eu e você, nós vamos aprender bastante. E por que a gente escolheu esse momento, esse local aqui, para a gente estudar a palavra de Deus toda quinta-feira às 20h30? Porque na própria Bíblia diz assim, ó, no livro de Mateus, capítulo 28, os versos 19 e o 20 diz assim: Ide e fazer discípulos, ensinando a todos as Escrituras, a todas as coisas, e Deus diz que está com cada um de nós todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos aqui essa noite para estudarmos juntos a palavra de Deus. É um projeto que nós começamos para estudarmos na data de hoje, e nós vamos seguir com 13 lições sobre a palavra de Deus, e somente a Bíblia será apresentada aqui. Então eu gostaria de convidar você a convidar seus amigos. Manda lá aos amigos aí, ó, o convite, porque nesse momento nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. E a gente não pode começar a ler a Bíblia, estudar esse momento aqui, falar da palavra de Deus sem fazer uma oração. E para chegar nesse momento, a gente orou por vocês, pela família de vocês, e pediu a Deus proteção e discernimento para que nós pudéssemos ter entendimento e juntos ouvir a voz de Deus. Então, onde você está, na sua casa, no seu carro, no trabalho, saindo do trabalho, indo para o trabalho, quero te convidar a gente parar um pouquinho e pedir ao nosso Deus orientação para o estudo dessa noite, ok? Querido Deus que está nos céus, queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Te pedimos tua bênção e tua orientação para que nós possamos estudar a tua palavra. Os minutos que se seguem, que possamos ser abençoados com o que o Senhor tem para nos dizer. Muito obrigado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos aqui. Bruno, um abraço, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo aqui junto conosco. Maiara, temos aqui algumas pessoas junto conosco, e à medida que a gente vai conversando, eu vou lendo os recadinhos de vocês. Bom, a gente vive num local que na Terra, um local muito bom, independente das circunstâncias, mas é um lugar agradável de se viver. E a gente vai começar o nosso estudo no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, tá bom? A gente vai começar o estudo dessa noite lá no livro de Gênesis. E eu gostaria, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, próximo de você, a gente lê juntos aqui, porque eu vou te dizer os versos e a gente vai lendo junto. E como é que a gente sabe a questão dos versos aí? A Bíblia, ela tem os livros, os capítulos e os versículos. E como é que eu sei, Sanderlei, os livros, os capítulos e os versículos? Então, os capítulos são os números maiores, tá? São os números maiores aqui, ó. E a gente tem os números menores, que são os versículos. Quando a gente fala versículo, é o número menor que pertence a um determinado capítulo. Então, a gente vai começar nesse momento o estudo da nossa noite aqui, lá no livro de Gênesis. Você, se tiver uma Bíblia do teu lado aí, a gente abrir no livro de Gênesis 1, capítulo 1 e o verso 1. Nós vivemos num planeta abençoado por Deus. Nós somos abençoados por Deus, e Deus nos criou para que nós pudéssemos viver em abundância aqui, tivéssemos a família, vivêssemos um momento feliz. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1 e o verso 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra.
Olha só, quem criou o planeta no qual nós vivemos? Deus. Ah, você pode dizer, Sanderlei, isso aí eu já sei, não precisava eu estar aqui ouvindo esse estudo, eu já sei que Deus criou tudo isso aqui. Pois é, mas a gente quer provar na Bíblia que a Bíblia ela está nos mostrando que quem criou foi o nosso Deus. E não foi uma explosão, como algumas pessoas falam, tá? Ou outro meio, outro recurso aí que tentam de todas as formas mostrar. A gente vai mostrar só a palavra de Deus aqui. Então, quem criou o planeta no qual nós vivemos, não só o planeta, né, mas o universo e toda a nossa galáxia e outras galáxias que existem, foi Deus. E a palavra de Deus diz assim, no princípio, no começo de tudo, antes de existir qualquer coisa, Deus já estava lá. E aqui diz que Deus criou os céus e a terra. Esse céu que a gente conhece, essa terra que a gente anda, trabalha, desenvolve, conhece pessoas, vai à luta, foi Deus que criou esse planeta maravilhoso para que eu e você pudéssemos viver. Aí veio o pecado, as consequências do pecado, mas aí a gente vai ver no decorrer do estudo bíblico, tá? Que a gente tem nessa noite a palavra de Deus nos orientando no discernimento. E aqui eu te convido a abrir para a gente ir lá no livro de Jeremias, ainda no Velho Testamento. A Bíblia é dividida em 66 livros, tem a parte do Velho Testamento, tem a parte do Novo Testamento. Então, nesse momento, a gente vai ainda estudar na parte do Velho Testamento aqui, na região onde está o livro de Gênesis ainda. Então, aos irmãos e os meus amigos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui a Jaciete, o Joabe e outras pessoas aqui junto conosco. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Para junto nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Então, nesse momento eu vou ler para vocês aqui, livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 10 e o verso 12. Ele diz assim, Jeremias capítulo 10 e o versículo 12. Lembre-se, quando você estiver com sua Bíblia em casa, independente do tamanho da Bíblia, toda a Bíblia tem um livro, tem um capítulo que é o número maior e o versículo é o número menor. Então, capítulo 10 do livro de Jeremias e o verso 12 diz assim, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Olha só, que Deus maravilhoso, hein? Deus falou e tudo foi acontecendo, foi surgindo. E olha que coisa boa a gente vê que na Bíblia está nos orientando, dando a diretriz de quem criou a palavra de Deus, mostrando para mim e para você que Deus que criou esse mundo. Não foi nenhuma outra tecnologia, nenhum outro ser. Foi o nosso Deus, Deus poderoso. Então, quem criou o mundo? Se alguém te perguntar, você já tem a resposta. E essa resposta está onde? Está na Bíblia. Não estamos usando nenhum livro científico, tá? Inclusive, os livros de ciência, os estudos mostram que Deus é amor e Deus criou o mundo. E a gente vê na arqueologia e em outros estudos que Deus deixou pessoas capacitadas e qualificadas para que nós pudéssemos estudar e a gente entender que a palavra de Deus também faz parte da história. E aí, como a gente já sabe que Deus criou o mundo, a gente vê que a Bíblia está nos orientando, e eu gostaria de te mostrar que não só estava Deus na criação, mas tinha outros seres também. Deus não estava sozinho ali na criação, tinha mais outros seres ali. Quem são esses seres, hein? Você pode discernir aí? Será que você consegue ajudar aí, dizendo aí, olha, estava fulano, estava Beltrano, vamos ver? Está lá no livro de João. Aí agora a gente vai no Novo Testamento, lá pertinho de Mateus, tá? Livro de João, capítulo 1, primeiro capítulo do livro de João. Aí a gente vai olhar no versos 1 até o 3.
Lembre-se, capítulo é o maior e o versículo é os números menores. E diz assim, ó, João capítulo 1, verso de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, não estaríamos aqui conversando nesse momento, estudando a palavra de Deus. Mas, quem era o verbo? A palavra de Deus diz aqui, ó, que o verbo estava com Deus. Vamos ver quem é o verbo? A própria Bíblia nos responde. Ainda no livro de João, capítulo 1, o verso 14, diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Opa! Pegou a dica? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Olha a dica que a Bíblia está nos dando. O verbo estava com Deus na criação e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? A pessoa de Jesus Cristo. Então, na criação do universo, quem estava? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, os três, estavam lá planejando, criando, para que eu e você pudéssemos ter esse lugar maravilhoso. E olha só, eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que são pais. Eu também sou pai, tenho 2 filhos. E eu lembro que quando a esposa estava grávida, a gente precisava comprar o quê? O enxoval. Preparar o quarto, preparar o berço, comprar todos os pertences, porque ia chegar quem? O bebê. Então Deus fez o quê? Preparou o planeta para receber quem? Seres humanos. Olha que Deus maravilhoso. Ele disse que estava no início de tudo e ele fez tudo com a ordem de sua palavra, dando para mim e para você um lugar maravilhoso para habitar. Ele preparou tudo para que eu e você pudéssemos viver da melhor maneira possível. Bom, a gente viu que Deus estava lá, Jesus participou da criação, o Espírito Santo estava lá na criação de Deus. Deus ordenou que na criação fosse dada os melhores benefícios para o ser humano. Deus não fez nada meia boca, ele fez um jardim, eu acredito, belíssimo, como nunca a gente imaginou ou nunca viu. Já imaginou, ou se você já viajou por alguns lugares, imagina um lugar mais belo que você possa conhecer. Deus preparou melhor e mais belo ainda do que esse que você conheceu ou imaginou. Olha só, e quando Deus faz as coisas, Ele faz perfeito. Deus nos ama e Ele só dá o melhor para mim e para você, tá? Então aqui a gente já entendeu, já compreendeu que o Éden, o planeta Terra, quem criou foi Deus. Deus criou, na criação estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos preparou um lugar maravilhoso para que nós pudéssemos habitar. E aí foi criando e foi dando o quê? A formação ao mundo, o planeta Terra, os animais, tudo. Aí vem quem? Coroou com a criação do ser humano, tá? Isso está onde? No livro de Gênesis. Aí foi criado quem? Adão. Vamos voltar ao livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia? Tá lá, livro de Gênesis. Se você tiver uma Bíblia na sua casa aí, acompanha. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Não importa a religião, a gente não está falando de religião, a gente está falando da palavra. Estamos estudando a palavra de Deus. E eu te convido, aonde você está, no sofá, no carro, em casa, no terraço, aí na sua calçada, com os amigos ou sozinho. Se tiver uma Bíblia na tua casa, se tiver um outro celular que não seja esse que você está assistindo a live, vamos conectar na palavra de Deus? Vamos lá? E aí a gente vai no livro de Gênesis. Vamos no livro de Gênesis capítulo 2? Vamos lá. Livro de Gênesis capítulo 2, versos 16 e os versos 17. Deus criou Adão e Eva. E olha uma coisa interessante, antes da gente ler esse livro.
ler os versos aqui. Deus nos criou com um presente, mesmo sabendo o risco que poderia correr da gente o amar ou não, de o aceitar ou não. Você já ouviu falar da palavra livre-arbítrio? Pois é, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu de presente para que eu e você pudéssemos ter escolha. Por isso que você e eu estamos aqui nesse momento comentando, estudando a palavra de Deus. Porque nesse momento você viu que está lá ao vivo, você disse, eu vou olhar o que é que está acontecendo lá. Foi o livre-arbítrio. Então, seja bem-vindo, Deus te abençoe. E Deus deu o livre-arbítrio para que eu e você pudéssemos ter o direito de escolha, o poder de escolha. E aí a gente faz as escolhas certas ou as escolhas erradas. Uma dica? Pede orientação a Deus, que Ele sempre vai dar a melhor escolha para você. Ok? Livro de Gênesis, capítulo 2, e o verso 16 e 17. Vamos ver o que aconteceu? Versos 16 e 17. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Ele deu uma ordem para Adão e Eva. Vamos lá. De toda a árvore do jardim você pode comer. Olha só. Pensa na fruta mais gostosa que você pode saborear, que você gosta. Não sei se você gosta de uma manga, de um jambo, de uma uva. Não sei qual a fruta que você gosta. Imagina aí a fruta que você gosta e Deus disse, olha, todas essas frutas aqui tu pode comer. Tá? Só não pode comer daquela. Aí lá tinha a manga que tu gostava, você gosta, e Deus disse, aquela ali pode comer. E aí, ó, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não come, hein? Porque no dia que dela comer, certamente vai morrer. Olha só. Adão e Eva, o casal, poderia comer de todas as frutas. Eu fico imaginando, quando a gente lê esses versos aqui, a quantidade de opções que o casal tinha. Porque só estavam os dois. Tinha os animais, o resto da criação, mas como seres humanos, só tinha eles dois. E aí, quando a gente olha a infinidade ou afinidade de frutas, legumes, de opções ali que Adão e Eva tinham, e Deus disse, olha, só um, tá? Só daquela árvore que está ali você não pode comer. O resto, os demais, podem se alimentar, porque o que eu tenho para vocês é a melhor opção, é a melhor escolha. E aí o que foi que aconteceu? Foi dada a ordem. Adão e Eva recebeu esse desafio. Que desafio, hein? Com tanta opção, só uma árvore que não poderia saborear. Eu não sei qual é a fruta. A Bíblia não menciona qual é o fruto. Algumas pessoas ilustram como sendo a maçã, mas não temos relatos bíblicos de que foi a maçã, tá? Pode ter sido qualquer outra fruta. Sabendo disso, qual foi o resultado? Poderia comer de tudo, lembra? Pois é. Vamos ver o que é que aconteceu? Aí a gente vai um pouquinho à frente no capítulo 3, ainda do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis. E olha que a gente tem 66 livros, hein? Não perde os próximos encontros. Tem mais leitura pela frente, tem mais palavra de Deus pela frente. E aí a gente vai no capítulo 3 de Gênesis. E olha o que é que diz. Aí veio a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o seu Deus tinha feito, e disse à mulher, desde quando a serpente fala. Olha a dica, tá? É assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Desta árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim eu posso comer. Qualquer um eu posso comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dessa eu não posso comer. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, você vai ver muitas coisas, os olhos vão se abrir, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só a conversa. Primeira coisa, né? Se chegasse um animal para falar com você, você ficava perto ou saía? Eu acho que corria, hein? Vendo a mulher, o último verso, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, parece nos dias atuais, né?
Tem vezes que a gente compra coisa que nem precisa, mas a gente compra por causa dos nossos olhos, que encheu os nossos olhos ali, ou faz algo só para poder agradar alguma pessoa que está ao nosso lado, né, sabendo que errado não deve fazer. Isso em todas as áreas da nossa vida, tá? E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Olha só. E deu também, ela não ficou satisfeita. Ela foi lá e disse: olha, eu comi da fruta, olha que sabor, olha que substância, consistência, olha só. E aí ela deu a Adão. E Adão foi lá e comeu. Os dois sabiam. Estava errado, não era para comer. Mesmo assim, eles comeram. Livre-arbítrio, poder de escolha. E infelizmente, eles fizeram a escolha errada. Deus poderia ter criado Adão e Eva para dizer assim: ó, vocês só vão me adorar. Não tem uma segunda opção. Vocês não têm o direito de fazer qualquer outra coisa. Vocês só vão o quê? Adorar. Só que Adão e Eva ganhou de Deus o presente que nós hoje também temos: poder de escolha, discernimento. E hoje, quantas escolhas nós fizemos? Fizemos boas escolhas no nosso trabalho, na nossa relação familiar. E aí? Espero que tenha sido boas escolhas, boas decisões. Se porventura você está precisando de alguma orientação, independente de qualquer coisa, conversa com Deus, que Ele vai te orientar a fazer o que é o certo. Vamos continuar? Bom, a gente viu que a serpente falou com a mulher, mas quem era a serpente? E aí a gente vê lá no livro de Coríntios, capítulo 11, e o verso 3, e em Apocalipse também fala que a serpente era quem? Satanás. Então fica aí. Satanás era a serpente, e aí, na verdade, Satanás utilizou a serpente como um instrumento para poder prender a atenção daquela mulher, para que pudesse tentar a mulher. Ele muitas vezes usa coisas para nos iludir. E ele não vai usar coisa feia não, tá? Só vai usar coisa bela, para que possa encher os nossos olhos e para que nós possamos ser enganados e depois a gente tá arrependido, não é? Mas possamos pedir ao nosso Deus que nunca aconteça conosco de Satanás se aproveitar da nossa vida. Olha só, a Bíblia fala sobre um anjo que estava lá no céu. Vamos ver que anjo é esse? A gente vai ver essas características aí, porque a Bíblia fala de um anjo que estava no céu, vivia com os outros anjos, ele era belo, mas só que aconteceu alguma coisa com esse anjo. Vamos ver? Está lá no livro de Ezequiel, Antigo Testamento. Se você não tem uma Bíblia aí perto de você, anota o número, tá bom? Anota o capítulo, anota o versículo. Depois tu pesquisa na internet aí os versos, capítulos e os versículos. Mas aí, ó, tá lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos ver que anjo é esse? Acredito que quando você estava na igreja, no culto, na missa, você já ouviu a pessoa que estava trazendo a mensagem falar sobre essa passagem. Então, ó, livro de Ezequiel, capítulo 28, versos 13 até o 17. Diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí a Bíblia diz que as pedras preciosas quais são? Vamos ver? O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbulo e a esmeralda. Olha aí, tem mais coisas, hein? De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Então, do melhor, Deus deu aquele anjo. Cobriu de pedra preciosa, de ouro, de bastantes objetos aí valiosos.
E aí, continuando a nossa leitura, diz que tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o verso 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era tão belo, mas era tão belo, que ele começou o quê? A sentir orgulho de si mesmo. Começou a se engrandecer, se envaidecer. E olha, a Bíblia falou aqui, para mim e para você, que ele só tinha coisa boa, só vestia dos melhores. Por quê? Deus sempre tem o melhor para nós. Corrompeste a tua sabedoria por causa da tua formosura, do teu resplendor. Aí o que foi que aconteceu? Ele queria tomar o lugar de Deus, porque começou o quê? A ele querer se engrandecer, ser maioral diante dos outros. Só que esse anjo não era criador, ele era o quê? Criatura. Bom, a criatura queria ficar no lugar do Criador, e aí ele foi retirado do céu. E onde foi que ele veio parar? Isso mesmo, Jardim do Éden. Ele veio para a terra, e quando olhou a terra, tinha um casal lá no Jardim do Éden. Ele disse: é ali que eu vou chegar. Aí chegou lá, usou a serpente para iludir quem? O ser humano. Eva e o Adão estavam no Jardim do Éden, vivendo num lugar perfeito, em harmonia, onde Deus tinha o plano, Deus tem o plano de nos oferecer o melhor. Está indo esse plano por causa do pecado, mas logo logo vai ser restabelecido esse plano de Deus, porque ele vai voltar um dia. Isso são cenas dos próximos capítulos, tá bom? E aqui, ó, a gente vai ver que esse anjo era um anjo que estava no céu. Esse anjo, ele era bonito, era formoso, mas aconteceu alguma coisa que o impediu de continuar no céu. Vamos ler mais uma passagem da Bíblia? Livro de Isaías, bem pertinho aqui do livro de Jeremias. Isaías, o capítulo que a gente vai ler aqui é o capítulo 14. Eu estou com a cola aqui porque eu notei os versos, tá bom? Eu notei os versos aqui para a gente compartilhar com vocês. E se você tiver um pedido de oração, se você quer compreender mais a palavra de Deus, deixa teu recadinho aí que a gente vai orar por você, vai interceder por você, tá bom? Isaías capítulo 14 e os versos 13 a 14, 13 e 14, tá? Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Olha só o que diz: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Aí o verso 14 ele diz assim, ó: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, eu já tinha falado para vocês, só estou comprovando na Bíblia que Satanás, agora Satanás, antes não era Satanás, era Lúcifer. Ele era criatura, ser perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, mas só que ele começou a olhar para si e ele achava que era maior do que quem? De que Deus, de que o próprio Jesus. E aí ele disse: não, eu tenho direito também a sentar no trono, eu quero sentar no trono. E aí a criatura querer ser mais do que o Criador, não tem condição, não é? Então o que é que aconteceu? Ele queria ser maior que Deus, maior do que Cristo, e infelizmente ele não poderia continuar lá. Mas por que Deus não o destruiu? Já pensou nisso? Porque Deus permitiu que ele continuasse ali? Essas perguntas teremos resposta. Onde? Palavra de Deus. Vamos ver? Qual foi a solução divina para o problema da criação? Mundo perfeito, jardim perfeito, os animais perfeitos, tudo perfeito. Adão e Eva, o casal, foram iludidos. Eles foram enganados pela serpente. E aí, foi o que aconteceu. Agora, o pecado estava estabelecido.
eles pecaram, eles desobedeceram, porque comeram de um fruto que Deus disse que não era para comer. Deus disse, olha, coma de todos os frutos que tem aqui. Eu gosto muito de fruta. Quem convive junto comigo, eu gosto muito de frutas, legumes. Eu tenho certeza que lá tinha uma fruta saborosa, muito mais saborosa do que a que a gente pode saborear nos dias de hoje. Mas tinha uma fruta lá, uma árvore lá que não poderia, nem sei qual é o fruto, só sei que era uma. Gente, tinha um monte, tinha um bosque lá, tinha um jardim. E infelizmente o casal foi direto naquela árvore que não podia, olha só. Então a gente vai lá para o Novo Testamento, o outro lado da Bíblia, lá no finalzinho, no livro de 1 Pedro, para saber o que foi que Deus fez para que o pecado não pudesse dominar a nossa vida, para que o pecado pudesse ter fim e ele pudesse nos resgatar das garras desse mal. Vamos ao livro de 1 Pedro, nota aí, tá? Vai notando aí. Não esquece, toda quinta-feira às 20h30 nós temos esse encontro marcado aqui. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Compartilha com os teus amigos, tá? Eu faço esse pedido a você para que outras pessoas também possam assistir esses vídeos, possam aprender junto conosco a palavra de Deus. A gente está aprendendo juntos aqui, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 1, e os versos 18 e 19 diz assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou resgatado. Lembra lá que na vestimenta do anjo tinha um monte de pedras preciosas, ouro, adorno? Pois é, o pecado, ele não pode ser comprado com ouro. O resgate do ser humano não poderia ser comprado com ouro, com prata. Tá aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. A gente ficou com a herança do pecado. A raça humana ficou com a herança do pecado. E a gente está vendo, nos nossos dias atuais, famílias perdendo seus entes queridos devido à situação do pecado. Possivelmente a gente vê isso no nosso dia a dia. Verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E se alguém chegar para você e dizer que você não vale nada, você diga: opa, parou! A Bíblia diz que eu sou muito valioso. Sabe quanto eu valo? Sabe qual é o meu valor? O sangue de Cristo, o sangue verdadeiro, o sangue que nenhum outro ser poderia pagar. Só Jesus Cristo. Olha só, eu e você, a gente tem um alto valor para Cristo. Por isso que Deus nos ama, por isso que Ele cuida de nós, por isso que Ele te convida para que possamos viver junto com Ele. Então, a Bíblia diz que nós valemos muito. O alto preço que Cristo pagou foi dizer assim, ó: eu vou pagar esse preço. O pecado exige um preço alto. Jesus disse: eu vou pagar. Venho à terra, vou morrer no lugar deles para poder resgatar. Aí nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 5, livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Novo Testamento, o último livro da Bíblia, capítulo 5 e o verso 9. Olha só o que diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não importa de onde você está me assistindo, se é de Vitória, de Recife, do estado Nordeste, do Brasil, ou pessoas de outras regiões, não importa. Deus morreu por você também. Ele olhou para mim e para você e disse: eu vou resgatar esse meu filho. Olha só, com
nós somos importantes para Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Eu e você valemos muito, hein? Valemos o sangue de Cristo, o que nos criou, o que nos resgatou das garras do pecado através nos comprou das garras do pecado através do seu sangue, e muito em breve ele irá nos resgatar. No finalzinho eu vou contar uma história bem rápida aqui para vocês a respeito desse assunto aqui, desse tema. Seguindo aqui com o nosso estudo, aqui diz que a palavra de Deus é importante para mim e para você, porque ela nos mostra quem criou, quem cuidou e quem cuida a cada dia de mim, de você e da sua família, da nossa família. Quando o casal pecou, algo aconteceu. O casal percebeu que estava nu, porque até então não conhecia o pecado. E quando eles se olharam, eles viram que estava o quê? Despido, estava nu. Aconteceu alguma coisa naquele momento. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a gente sai do último livro da Bíblia, volta para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, e aí a gente vai ler o verso 21. 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para dar a Adão e a sua mulher, e o vestiu. Aí vem algo interessante aqui. Olha só que coisa interessante. Quando Adão e Eva, está no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Adão e Eva percebeu que eles estavam nus, eles se esconderam, pegaram galhos de árvore. Lembra que eles viviam no jardim? Pegaram galhos de árvore e começaram a se cobrir. Só que a árvore faz o quê? Quando a gente arranca as folhas, arranca ali o galho da árvore, aquele galho vai morrer, porque não está mais conectado à fonte que vai levar os nutrientes assim, ali para a árvore. Só que Deus fez algo. Ele pegou um cordeiro, matou o cordeiro e com a pele do cordeiro vestiu o casal. Ali já estava demonstrando, desde o jardim do Éden, que algo seria feito para resgatar os seus filhos das garras do pecado. Aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo, que um dia viria a esse mundo e morreria por mim e por você. Vamos mais uma leitura? Essa é a penúltima passagem bíblica que nós vamos ler nessa noite. Está lá no livro de Pedro. Vamos voltar lá de novo. Livro de Pedro, capítulo 1, novamente. Novo Testamento. Eu recomendo notar aí, tá bom? Para depois conferir se não tiver com a Bíblia perto, tá bom? Pode ser Bíblia grande, Bíblia pequena. As passagens que a gente está passando para vocês aqui, ó, são passagens bíblicas que elas estão escritas aqui de fácil acesso. Inclusive, quiser pesquisar essas passagens bíblicas, também está disponível na internet. Hoje tem vários recursos aí que a gente pode utilizar. 1 Pedro, tá? A primeira carta de Pedro, capítulo 1, mais uma vez. A gente já leu o verso 18 e 19. Vamos ler o verso 20 agora. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aí eu vou ler de novo para vocês o verso 19, que diz assim, ó: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito. Olha, o cordeiro do Éden sendo aqui mencionado mais uma vez. E sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, só Jesus Cristo poderia pagar esse alto preço para nos resgatar das garras do pecado. Olha só, tá? E o último verso, vamos ver o último verso? Para a gente encerrar aqui com uma ilustração. Então, o justo morreu pelo pecado. O Cristo pagou um alto preço, e essa é a consequência do pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só,
A gente tem direito à vida eterna, basta a gente querer. Como? Aí a gente vai estudando, se entregando a Cristo, dia após dia, tendo uma comunhão com Ele, tá? Mas vamos aqui. Ninguém foi criado para morrer. Eu não fui criado para morrer, você não foi criado para morrer. Adão e Eva não foi criado para morrer, os nossos pais não foram criados para morrer. Deus tinha outros planos. Na verdade, Deus tem outros planos para nós. E vamos ver na palavra de Deus o que é que Ele tem para nós. A gente vai no livro de Eclesiastes. Nota aí. E se você tiver com a Bíblia, tá? Vamos aqui no livro de Eclesiastes. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Deixa eu soltar aqui a folha que eu estou segurando aqui para ficar mais fácil folhear aqui. Eclesiastes, vou prender um pouquinho. Vamos lá. Daniel, Eclesiastes. Aqui a palavra de Deus nos diz que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Ele quer que eu e você saibamos que plano é esse. E vamos ver que plano Deus tem preparado para mim e para você. Capítulo 3 e o verso 11. Olha só o que diz. O plano de Deus para mim e para você. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus fez a minha pessoa, Deus fez a sua pessoa para viver eternamente. E a Bíblia diz que logo, logo, esse momento vai voltar novamente para a gente viver eternamente. A gente precisa entregar nossa vida a Deus, para que Deus possa nos abençoar e a gente possa ter novos hábitos, a gente possa ter uma comunhão com o nosso Deus. Como a gente falou no início, a gente não está falando de religião, a gente está trazendo só a palavra de Deus aqui, tá bom? Tá aqui, ó, Bíblia Sagrada. Esse livro aqui, ó, ele é totalmente atualizado para os nossos dias. Ilustração: uma criança ganhou dos seus pais um barco. Seu pai era marceneiro e ele ganhou do seu pai um barco. E aí aquela criança ia para a margem do rio brincar com o barco. Ele soltava e a correnteza levava, ele ficava esperando no final. E aí todo o tempo ele estava ali durante o dia brincando com o seu barco. Só que teve um dia que ele colocou o barco no começo do leito do rio e esperou para o final. E o barco não chegou. E ele voltou procurando aquele barco ali e ele não achou. Quando ele começa a procurar e não achar, ele começa a ficar triste, começa a chorar. E seu pai viu aquela angústia do seu filho e pergunta: o que foi que aconteceu, meu filho? E o filho diz: olha, pai, eu perdi o barco. E aí ele diz: como foi que você perdeu o barco? Aí ele explicou para o pai a situação e o pai disse: não tem problema, você vai ganhar outro, a gente vai construir outro barco junto. Aí a criança disse: não, eu não quero outro barco, eu quero aquele barco é o meu barco. Aquele barco ali eu tenho um carinho especial porque nós dois, pai, construímos aquele barco. A gente juntou a peça, a gente pegou a madeira, a gente pegou a cola, a gente fez aquele barco juntos. E aí o pai disse: vamos fazer uma coisa? Você ajuda o seu pai e a sua mãe nos afazeres de casa e a gente vai juntando algumas moedas, alguns valores aqui. E quem sabe a gente compra o material, depois de muito conversar com o pai, a gente compra o material e faz o barco. E o filho disse: não, pai, eu não quero, eu quero o meu barco. E aí o pai disse: tá bom, filho, vamos para a cidade. O filho estava triste, o pai foi à cidade e dias depois da sua casa até chegar na cidade levava alguns dias. E quando ele chega na cidade, ele passando em frente de uma das lojas, ele olhou para uma loja e tinha lá uma loja que vendia objetos
achados e perdidos, que alguns viajantes passavam por ali e encontravam na sua jornada objetos usados, objetos novos, enfim. Quando ele viu na vitrine, o que foi que ele identificou? Isso mesmo, o seu barco. E aí quando ele olhou, ele disse: pai, aquele ali é o meu barco. Aí o pai disse: meu filho, aquele não é seu barco. O seu barco você perdeu no rio. Não, pai, aquele barco é o meu. E ele solta da mão do pai e entra correndo na loja e diz ao vendedor: moço, me dê o meu barco, que esse barco é meu. E o vendedor, sem entender, disse: mas como esse barco é seu? Ele disse: não, esse barco é meu. Pega aquele barco. E o vendedor, sem entender, disse: não, mas aquele barco não é seu. Pega o barco. E o homem foi lá, pegou o barco e disse: olha debaixo do casco aí, se não tem a letra M aí. Ele disse: tem aqui a letra M. Pois é, esse barco é meu. Não, olha, veja só, esse barco foi um andarilho, foi um homem que passou aqui e ele queria vender esse barco porque ele queria o dinheiro. Não, mas esse barco é meu. Olha essa porta onde abre aqui, ó, essa portinha aqui, ela abre, tem um ferrolho aqui porque foi eu e meu pai que fez. E dentro dessa portinha aí tem uns escados, porque eu pegava algumas pedrinhas e colocava aqui dentro, dando a ilusão de que aquelas pedrinhas seria a carga que o barco teria que levar. E quando o homem abre, estava ali as marcas das pedrinhas que ele tinha colocado. E aí a criança disse: esse barco é meu, esse barco é meu. Aí o filho olha para o pai e disse: pai, eu quero meu barco de volta. O homem olhou para o desespero daquela criança, olhou de um lado, olhou para o pai e disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu paguei um determinado valor e vou fazer o seguinte com você: esse barco está à venda. Eu vou tirar esse barco da vitrine, vou deixar ele separado para você, e você me paga o que eu paguei. E aí acertaram o valor, foram para casa. O filho foi agora com uma nova perspectiva, a esperança de que iria ter o seu barco de volta. E aí ele disse: pai, eu quero o meu barco. E o pai disse: a proposta está de pé, ajude seu pai e sua mãe, eu vou te ajudar e a gente vai conseguir alguns recursos aí, a gente vai vir de novo comprar aquele barco. E aí toda a moeda que aquela criança ganhava, o seu pai ganhava, lhe dava, a sua mãe, ele começou a guardar, ele não comprava outra coisa a não ser o seu foco de ter o seu barco de volta. E aí ele começou a juntar as peças e ele disse: olha, chegou o valor, pai. E aí ele foi com o seu pai e chegou lá na loja, pegou aquele monte de moedas, esparramou em cima do balcão e disse: moço, me dá o barco que é meu. E quando o homem olha aquele montão de moeda de todos os valores, ele diz: eu vou conferir. E aí o homem começa a contar o dinheiro, contou e diz: agora está certo. Aí ele pega o barco e entrega aquela criança. E aquela criança agora se abraça com o seu barco e começa a chorar. Começou a chorar e a soluçar. E agora as pessoas que estavam naquela loja ali não conseguiram entender por que tanta emoção em um barco velho. E aí aquela criança olha para aquelas pessoas e diz: porque esse barco aqui é meu duas vezes. Primeiro, porque eu fiz. E segundo, porque eu comprei. Assim somos nós. Nós pertencemos a Cristo duas vezes. Primeiro, porque Ele nos criou. A sua palavra, ela nos mostrou que eu e você, nós fomos criados. Deus nos criou à imagem e semelhança. E pela segunda vez nós pertencemos a Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagando alto preço para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. A palavra de Deus diz a mim e a você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa mensagem a gente pode utilizar mostrando que Cristo está perto de nós, mostrando que Ele nos convida em todos os momentos para que nós possamos ter uma comunhão com Ele, possamos ter a vida eterna com Ele. Vinde a mim. Somos de Jesus duas vezes. Deus possa nos abençoar. Eu te espero
no próximo encontro, na próxima quinta-feira. Mas tenha certeza, você vale o sangue de Cristo. Não se esqueça. Nesse momento, vamos orar, pedir ao nosso Deus que possa abençoar a nossa noite, o final de semana e o restante da semana. E lembre-se, hein? Próxima quinta a gente tem um novo encontro marcado. Vamos orar? Querido Deus que está nos céus, queremos te agradecer, ó Pai, por essas pessoas que estão acompanhando o estudo dessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos criou, e obrigado porque o Senhor nos comprou das garras do pecado. Isso mostra que nós somos importantes para Ti, a tal ponto de o Senhor morrer no nosso lugar, numa cruz que era nossa, pagar um alto preço que a gente não teria condição de pagar. Muito obrigado. Abençoa cada família que está sendo representada através do estudo, que estão assistindo e acompanhando. Que nós possamos entender e compreender que o Senhor está no controle de tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te espero no próximo momento.